Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a visão de Paulo Freire sobre a avaliação e seu papel na educação. Oi pessoal, eu sou Gladys Quevedo do canal Avaliação em Línguas e hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns pontos da visão de Paulo Freire sobre a avaliação e seu papel na educação. Os pontos que eu vou trazer aqui são baseados num artigo publicado em 2007 pela professora Amparo Villa Capolillo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Vamos lá, vamos ver quais são esses 12 pontos. O primeiro ponto é o objetivo da avaliação. Para Paulo Freire, o objetivo da avaliação é a emancipação. Freire critica o foco excessivo na mensuração, o uso da avaliação como punição e também o apagamento das diferenças. Para ele, esse apagamento restringe a heterogeneidade dos adultos, dos alunos, de todos aqueles envolvidos ali nesse processo de aprendizagem. E aí a gente já entra no ponto número 2. Na verdade, na visão dele, a diversidade ela cria condições para o desenvolvimento crítico, para o desenvolvimento criativo e para a autonomia. Aí essas são questões essenciais para a educação e também para a educação linguística, que é o nosso foco aqui nesse canal, a educação de línguas. No próximo slide aqui, a gente tem o ponto número 3. Nesse ponto, Freire fala de conteúdo. Ele se distancia da abordagem conteudista. O conteúdo para ele é importante, mas como fator mediador e facilitador do processo de formação da consciência crítica, né? Não como um elemento a ser memorizado, um elemento a ser puramente reproduzido, mas como um fator que possa impulsionar uma nova leitura da realidade, uma criticidade do aluno com relação ao seu entorno, com relação ao seu momento e à sua vida, né? Essa consciência crítica do aluno é muito importante quando a gente fala de educação linguística, né? E a análise e a reflexão sobre o conteúdo elas devem ser feitas tendo em mente essa leitura da realidade, né? E isso vai ocasionar novos conhecimentos, a construção de novos pensamentos. Bom, se a gente que trabalha com língua, a gente parte do princípio que a língua é uma prática social e, portanto, esse pensamento, esse afastamento da abordagem conteudista é muito relevante para a gente, né? O conteúdo, ele idealmente deve servir à perspectiva da língua em uso. Bom, no próximo ponto, no ponto número 4, Freire fala da construção do conhecimento, que é constituída por negociação e investigação. Para ele, negociação e investigação propiciam a compreensão de nós mesmas e dos alunos para o crescimento de todo um grupo. Então é esse movimento dialógico de negociação que nos leva a nos conhecer e nos desenvolver, né, como seres humanos. O ponto número 5 que a gente destaca do pensamento de Freire com relação à avaliação é a consciência crítica. Para ele, a consciência crítica ela é constituída sempre a partir de um diálogo livre, permanente e democrático, sem autoritarismo, sem excesso de poder entre professores e alunos. O item número 6 fala da avaliação como um processo dinâmico e coletivo. Para Freire, ocorre um encontro permanente entre nós, professoras, e os alunos e os aprendizes. E todos nós somos mediatizados pelos nossos diversos saberes, pelas nossas vivências, pelas nossas constituições, que devem ser valorizados. No item número 7, Freire fala que somos agentes inacabados. O que quer dizer isso? Nós somos pessoas que estão em constante construção. E aí isso nos leva a ter, ou deveria levar a ter mais tolerância e mais respeito pelo processo que o outro está passando. Todos nós, alunos e professores, estamos sempre em construção. Nós não somos seres acabados nunca. O ponto número 8 fala do tempo de aprendizagem, né? E o tempo de aprendizagem considera a diversidade e a individualidade dos alunos. Nesse sentido, a gente devia pensar mais na flexibilização
dessa padronização excessiva. Acontece bastante na avaliação, não é verdade? Então, principalmente quando a gente fala para aprendizagem de línguas, a gente está falando sobre aprendizagem de línguas adicionais, essa reflexão sobre o excesso de padronização e sobre a rigorosidade do tempo, ela é muito importante. Afinal, nós aprendemos em tempos diferentes, nós temos tempos diferentes em que as coisas acontecem na nossa cabeça. No ponto número 9, Paulo Freire chama atenção para a questão do déficit de aprendizagem. Para ele, não existe déficit de aprendizagem, porque as pessoas aprendem em ritmos diferentes. Aí está ligado com a questão da heterogeneidade. Então, não faz sentido a gente falar, por exemplo, em exclusão de alunos porque eles não estão aprendendo no mesmo ritmo dos outros. Então, essa questão do déficit de aprendizagem não existe na perspectiva freiriana. O ponto seguinte, que é o ponto número 10, fala da diferença cultural. Paulo Freire considera a diferença cultural a partir do princípio de que os interesses dos alunos estão diretamente relacionados com as suas necessidades socioculturais, com as suas vivências da realidade. Portanto, há que se considerar, sim, as diferenças de cada um, culturais, sociais, etc. O próximo ponto, que é o ponto número 11, Freire fala do erro, né? O erro como um degrau no processo de construção do conhecimento. Para Paulo Freire, o erro é muito importante. Olhar para o erro, entender o motivo do erro e aprender com esse entendimento é essencial. E a gente vê isso na sala de aula de línguas, né? Como é importante a gente aprender a partir dos erros, trazer a retroalimentação, feedback e todas essas questões que a gente sabe para justamente ajudar o aluno a pensar sobre o seu processo de aprendizagem e crescer com o seu erro. O próximo ponto, que é o número 12, Freire apresenta essa ideia de que a avaliação é um instrumento pedagógico didático para a retroalimentação do processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, esse instrumento e a avaliação propriamente dita é justamente a concretização da função educativa fundamental da avaliação. É a partir daí que a gente vê o seu real papel no sistema educacional, não é verdade? Então, essa seria o ponto final dessa reflexão, esse seria o resultado dessa postura que leva em consideração todos os 11 pontos que foram trabalhados antes. Considerar a avaliação como um instrumento didático pedagógico que tem uma função fundamental nesse processo. Bom, depois de tantos pontos importantes, eu vou jogar aqui uma pergunta para você pensar. Até que ponto o sistema de avaliação que eu utilizo ou as práticas de avaliação que eu utilizo dentro do meu contexto constituem de fato a avaliação como um instrumento pedagógico, didático na perspectiva de Paulo Freire? Eu vou deixar você pensando sobre isso. Eu volto no próximo vídeo. Um abraço!